Edson Fachin assumiu a presidência do STF. Eu ainda vi um monte de podcast ontem, um monte de live com pessoas debatendo: será que vai mudar alguma coisa? Ai, o Fachin é mais contido. Ai, o Fachin é mais na dele. Ai, o Fachin vai ser diferente de Alexandre de Moraes. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês que não vai mudar absolutamente nada. Além do que, o Fachin é o presidente, mas sabe quem ele trouxe na mala como vice-presidente? O próprio, o ovo que tudo vê. Nessa edição a gente vai comentar também a respeito da CPMI do INSS, que você deveria ver estampado em todas as TVs abertas do Brasil, que a CPMI do INSS prende, mas o PGR vai lá e manda soltar. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa moral pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Antes das nossas matérias de capa, eu tenho uma série de coisinhas, importantes para comentar com vocês, que eu não vou trocar em miúdos, mas são manchetes importantes, tá? Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, Donald Trump finalmente conseguiu um acordo de paz palatável a todo mundo árabe para o conflito Israel-Palestina, ali na faixa de Gaza, tá? Donald Trump comentou que Israel concordou com o plano dele, todos os países árabes concordaram isso, é muito importante. Agora, se o Hamas recusar, Israel terá total apoio dos Estados Unidos para concluir o trabalho. E concluir o trabalho, vocês entendem muito bem o que Donald Trump está querendo dizer, tá? São 20 pontos muito interessantes do acordo. Eu não vou trocar em miúdos com vocês aqui, porque vocês sabem, né? Eu falo da Terra Prometida e aí o YouTube desmonetiza o nosso vídeo. Então eu vou fazer um vídeo separado para vocês, só para falar a esse respeito, mas o Hamas tem 72 horas para acatar ou deixar a bola rolar. Se exaurindo as 72 horas, Donald Trump disse que Israel terá total liberdade para concluir o trabalho na faixa de Gaza. Outra notícia que realmente mexeu com os nossos corações ontem foi a Moraes ter autorizado Daniel Silveira a progredir para regime aberto, no cumprimento da pena dele. Orem pelo Daniel Silveira, agora ele vai estar em casa, vai usar a tornozeleira, mas estará pelo menos apto, livre a poder tratar da sua perna, tratar do seu corpo, ver a filha, estar com a esposa, e foi um grande avanço. Ainda tem gente por aí comentando que Lei Magnitsky não adianta nada. E por falar em Lei Magnitsky, vocês viram ontem, Dona Vivi, primeiríssima dama da corte do ovo que tudo vê, tentando burlar a Magnitsky, abrindo outra empresa, e aí cai o site da Alex, aí volta ao site da Alex para depois cair de novo. Eu acho que esse pessoal está tendo um pouco de trabalho, mas o importante é que as pessoas estão sendo liberadas e a gente vai chegar lá, sim. Então vamos passar a uma das nossas matérias de capa, que é CPMI do INSS prende, PGR vai lá e manda soltar. Do que a gente está falando especificamente? Nós estamos falando do Rubem Costa. O que aconteceu? Ele foi lá prestar seus esclarecimentos na CPMI do INSS, acharam que ele havia mentido, foi dado voz de prisão, ele foi levado para a delegacia, mas foi liberado sem pagar a fiança. Ontem nós ficamos sabendo na rede social de que foram ordens superiores. Aí hoje a gente troca em miúdos, porque a notícia inteira, na íntegra, só veio hoje, O que intrigou parlamentares da CPI do INSS foi a rápida soltura de Rubens Costa. Quem é ele? Ele é sócio braço direito do careca do INSS. Horas depois de haver recebido voz de prisão em flagrante por mentir e tentar enganar a comissão. Chamada, a Polícia Legislativa levou o preso, mas depois só soube que havia soltado logo em seguida sem pagar a fiança. Segundo o Diário do Poder, diz que foi mais uma demonstração de que o esquema liderado pelo careca do INSS tem mesmo apoio político e costas largas no Senado. Então, o moço está aqui, E aí o Sóstenes veio a público e fez uma denúncia. Ele falou, olha, o governo está manobrando a CPMI, tentando blindar os responsáveis pelo rombo que atingiu milhões de aposentados. Disse o Sóstenes que o Zé Cachaça protege ladrões do INSS e o governo blinda
corruptos. Quem fez uma denúncia importante também foi o Carlos Viana, que é o relator, e ele disse o seguinte: pessoal, tenho falado para vocês o quanto é difícil investigar essa máfia bilionária que atacou a Previdência, fazer justiça no Brasil. Acabei de receber a informação da Polícia Legislativa que a Procuradoria-Geral da República está pedindo o arquivamento do processo de prisão em flagrante dentro da CPMI. Segundo os detalhes, a pessoa não era testemunha, a pessoa é investigada e poderia mentir em sua defesa. Olha onde nós estamos. Olha só, ele não foi só solto, cara. Ele foi solto e a PGR está pedindo arquivamento desse pedido de prisão e investigação sobre ele. Olha que absurdo, gente. Só que tem uma confusão aqui. A CPMI tem uma investigação paralela. O processo judicial lá na Justiça é outra coisa. Vou pedir à advocacia para recorrer. Mas é um exemplo para vocês verem como que no Brasil, infelizmente, combater a corrupção é um desafio que ultrapassa muitas vezes o que a gente pode até acreditar. Pessoal... É verdade. Só para vocês terem uma ideia, Oruan saiu da cadeia hoje. Olha só que bonitinho que foi. Foi uma recepção e tanto. Eu vou tirar o áudio. Olha que bonitinho. Sendo carregado, ovacionado. Olha, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo contente. É o Oruan, o filho do Marcinho VP. E como o mundo não gira, o mundo capota, eu, uma vez na vida, concordei com o Guga Noblar. Ele disse que o Oruan, saindo da cadeia nos braços do povo, pedindo para o povo marcar a vereadora Amanda Vettorazzo, lá do MBL. Se o Oruan quiser, ele vira prefeito do Rio. Olha, eu não duvido nada, porque depois disso aqui, meu querido, eu não duvido absolutamente de nada neste país, tá bom? Já já nós vamos falar a respeito de Tarcísio, que fez uma pequena visita a Jair Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro fez as honras da casa na saída, deu uma pequena entrevista, mas antes disso eu quero conversar com você que está aí precisando dar um upgrade na sua vida financeira, está cansado de CLT, cansado de ganhar essa miséria. Eu posso garantir a vocês que existe um método, o método do Daniel Alvarenga, que é esse moço aqui, que vai ensinar você direto, sem enrolação, sem firulas, a fazer dinheiro a partir da sua casa, de qualquer lugar do mundo que tenha internet, do seu computador, do seu celular ou do seu notebook. Eu costumo dizer aqui no programa que uma das maiores vantagens que eu tenho em trabalhar pela internet, ganhar meu dinheiro pela internet, é que, por exemplo, eu morava em São Paulo, um familiar meu do Rio de Janeiro teve um problema grave de saúde, foi internado e eu precisei me mudar urgente para o Rio de Janeiro. E assim fiz. Saí de São Paulo e vim direto para o Rio e continuo aqui, fazendo minha grana, exercendo minha profissão e trabalhando do jeito que posso. Então, essa é a maior vantagem de você ganhar dinheiro pela internet, que se de repente tudo aqui for para cucuia, tudo for para o vinagre, você pode fazer dinheiro de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão com a internet. Se você não assistiu meu vídeo de ontem, eu recomendo que você assista, porque eu falei da dona Terezinha, que fez mais de R$2.000 de comissão, tendo, né, uma loja na Amazon e mandando o link de papel higiênico, o link dela, tá? De papel higiênico para o seu grupo de natação, de hidroginástica e para o grupo de dança de salão da terceira idade. A dona Terezinha, ela aprendeu com esse curso aqui, ó, R$1.000 em 7 dias com a Amazon. Então, através desse módulo, você vai saber como você pode fazer com a dona Terezinha. A ter uma loja na Amazon, criar aí os seus links e cada pessoa que comprar através desse link, você recebe uma comissão. Gente, na verdade é tudo muito simples. Você só precisa aprender como funciona. Então não perde tempo, o link está na descrição e no comentário fixado e conquiste aí. Se você não conquistar uma liberdade financeira, não ficar bilionário, pelo menos você conquista a tranquilidade de poder fazer dinheiro de qualquer lugar que você tiver. Eu, por enquanto, não estou milionária, mas eu pago as minhas contas há mais de 10 anos com o dinheiro que eu faço pela internet. Então, corre aqui no link, tá na descrição e no comentário fixado. Você vai ser encaminhado direto para o WhatsApp desse moço bonito aqui e lá ele vai liberar 3 aulas gratuitas para você avaliar e entender mais ou menos do que eu tô falando. Tá bom? Beijo. Vamos lá, vamos para as matérias. Bem, Tarcísio deu um pulinho lá na casa de Bolsonaro, foi visitá-lo. Inclusive, Tarcísio, nessa entrevista, ele comentou que ele é sim a favor da anistia ampla, geral e restrita, e comentou a respeito da saúde do presidente Bolsonaro, que eu vou voltar a isso já mais tarde aqui no vídeo.
E o Flávio Bolsonaro fez as honras da casa na saída. Bom, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer a presença a visita do nosso amigo Tarcísio, nesse momento difícil que o meu pai atravessa. Eu quero fazer um breve comentário aí, que é o editorial da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que, passada a condenação do presidente Bolsonaro, o STF deve abandonar o ativismo e os excessos, reconhecendo claramente que tudo que houve até aqui com relação ao presidente Bolsonaro não foi nada além de ativismo e excesso. E esse mesmo editorial trazendo que agora, nesse momento em que o presidente Fachin está assumindo, que o ministro Fachin está assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, esse editorial fala em autocontenção do Supremo, que deve ser a sua missão principal. Então eu quero pedir a Deus que realmente dê muita sabedoria e força ao ministro Fachin para que ele consiga fazer essa autocontenção, que foi tudo que não aconteceu, tudo que nós sempre queríamos que tivesse acontecido desde o início, para que não se chegássemos até hoje o Bolsonaro, prova viva de que esse excesso continua. Alguém que foi preso por uma ação em que ele sequer foi denunciado. Já há alguns dias já era para ele ter tido as suas medidas cautelares suspensas, revogadas, e até agora a gente não vê nenhuma resposta do ministro relator. Bem, o Flávio Bolsonaro falou, que tem pedido a Deus para a autocontenção do STF através da administração do Fachin. Quando o Roberto Barroso se despediu ontem da presidência do STF, ele foi lá fazer uma entrevista Big Blaster na Globo News e disse que a gente não exclui do jogo alguém que tem posição que a gente não gosta. A não ser que você seja o ministro do STF, que aí você manda prender, né? Bem, ele disse que isso vale para ministro do Supremo. O que ele estava falando? Ele estava falando da discordância dele de impeachment de ministros do Supremo. Segundo Barroso, todo e qualquer homem ou mulher que ingressar e receber a capa de ministro do Supremo Tribunal Federal vira honesto. Mesmo que não seja, quando chegar lá ele vira honesto. Porque já que é impossível impeachment, então é capaz dessa pessoa, com a investidura da capa, se transformar em algo além do que ele era. Mas, enfim, por que eu digo a vocês que não haverá nenhuma autocontenção da parte do ministro Fachin? Por causa disso aqui, ó. Terei ao meu lado o vice-presidente Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece esse tribunal e que aqui chegou com uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza. Sua excelência, como integrante desse tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade. E sempre a receberá. Assim... Sempre a receberá. Então, ele já está dizendo que vai continuar o que Alexandre de Moraes estava fazendo. E como milagres sempre acontecem para os mais ingênuos, Alexandre de Moraes jurou, tomando posse como vice-presidente do STF, vice de Fachin, que dessa vez ele vai cumprir a Constituição e as leis da República. Abro aspas para ele. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Fecho aspas. Deixa aí nos comentários para mim. Você acha que ele vai cumprir as leis e a Constituição agora? Que ele é vice? Então o problema era só ele ser vice? Tem que arrumar um jeito de deixar Alexandre vice ad eterno lá no STF para ver se a gente tem constituinte e leis sendo cumpridas, né? A situação do Alexandre de Moraes com os Estados Unidos está tão gritante, que o Martin De Luca, ele comentou a respeito do Alexandre de Moraes ter notificado Eduardo Bolsonaro via edital, alegando que Eduardo Bolsonaro está dificultando o andamento da justiça em cumprimento das leis, indo para os Estados Unidos. E aí o De Luca disse, Alexandre de Moraes está reclamando que Eduardo está se esquivando do processo criminal que Moraes abriu contra ele por discurso em solo americano. Incrivelmente descarado, vindo de um homem que vem se esquivando do serviço, no caso do Rumble contra ele na Flórida, há 7 meses. Até hoje, Moraes continua se esquivando da citação. A mais recente é que ele está pressionando o STJ, o Tribunal Brasileiro, que deveria autorizar a citação de Moraes para não processar o pedido de citação dos Estados Unidos. E isso porque os Estados Unidos estão cumprindo rigorosamente a lei em termos de acionamento através de precatórios, né? Então, gente, tá um sururu de caroço, tanto que vocês viram, né? O que aconteceu com o site da Alex. Pois é. E aí a coisa é tão horrorosa no judiciário do Brasil que o advogado de Carla Zambelli
contou para o Metrópolis que lá, quando Carla Zambelli passou pelas audiências de custódia, que Carla Zambelli teve dificuldade de convencer os juízes de que ela era ré num processo onde o juiz era a vítima, investigador, delegado, promotor e acusador e tudo mais. Olha só. Própria vítima, ele consegue ser o juiz da execução penal. Então, isso tudo foi demonstrado ali na audiência e os juízes ficaram, obviamente, bem pensativos sobre se isso era verdade. E agora, com as vindas aqui, com a vinda, na verdade, dos senadores aqui para a Itália, nós pudemos expressar um pouco mais e mostrar o contexto do que o Brasil está vivendo, com uma possível perseguição ali aos líderes de direita, né? Então, vamos ver agora. Uma possível perseguição. Então, assim, até os juízes italianos tiveram dificuldades de acreditar na nossa realidade. É nesse país que você vive, meu pequeno padawanzinho. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um vídeo que o Eduardo Bolsonaro fez ontem à noite, e vocês assistiram o meu vídeo de ontem à tarde, né? Eu dei o alerta que estava havendo uma grande arquitetura de armadilha para aprovar o PL da dosimetria, tentando convencer a opinião pública que aprovar o texto que o Paulinho da Força vai trazer, propondo um destaque, poderia ser uma saída. E eu disse que não, alertei a todos, e olha só o que o Eduardo Bolsonaro falou ontem à noite. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos voz para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa os destaques se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim, que pode ir adiante e, certamente, passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026. Porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrir inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por óbvio, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não. Só anistia no texto base, sim. Entenderam, né? É isso. E aí, antes de ir embora, para encerrar aqui nossa manhã, nosso cafezinho bem ácido hoje, Carlos Bolsonaro também publicou ontem, até o fechamento dessa edição, eu não tive mais notícias sobre isso, o Carlos estava com a família avaliando a necessidade de levar Bolsonaro para o hospital novamente. Ele está enfrentando uma crise de soluço acompanhada de, até o momento que o Carlos registrou, 4 episódios de vômito. Inclusive, esse evento foi relatado pelo Tarcísio na entrevista junto com Flávio Bolsonaro. E a Michele, né, está conseguindo acalmá-lo, enquanto o médico está a caminho de casa. Por favor, orem pelo Bolsonaro, mas provavelmente, na manhã de hoje, nós teremos outras notícias. Eu espero que sejam as melhores para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem o Pix, onde você pode apoiar o jornalismo independente, e o seu apoio está sendo de suma importância para esses dias que eu estou com meu familiar internado ainda. Para vocês terem uma ideia, senhores, são R$10 mil por mês a mais na nossa despesa, só de medicamentos que o convênio não cobre, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu realmente estou precisando de muito apoio de vocês e tá aqui, doarpravaleria@gmail.com. Se você gosta do meu trabalho, seja generoso. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, encontro com vocês nos comentários. E aí, você também achou que Fachin pudesse mudar alguma coisa? Eu nunca me enganei, né? Porque, afinal de contas, admirador de MST e de Dilma vai esperar o quê do cidadão? Bora comigo.